Olá, sétimo ano, tudo bem? Professora Tina, mais uma vez com vocês, com nossas aulas de língua portuguesa. Peguem caderno, peguem caneta e vamos às anotações. Hoje nós vamos ver os tempos e modos verbais. O verbo pode se flexionar de 4 maneiras: pessoa, número, tempo e modo. É a classe mais rica em variações, de forma ou acidentes gramaticais. Através de um morfema, chamado desinência modo temporal, são marcados o tempo e o modo de um verbo. Nós vamos ver tudo isso detalhadamente: número, pessoa, desinência de modo e tempo, adiante. O modo verbal, ele se caracteriza as várias maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação em que pretendemos dar a ele. São 3 os modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos lá ver cada um deles detalhadamente e aprender? O verbo é o grande bicho-papão do estudante iniciante, não é? Tem medo dos verbos. Hoje vocês vão ver que os verbos são muito fáceis de ser aprendidos. Vamos lá? Primeiramente, vamos fazer a divisão dos verbos. Os verbos eles são divididos em verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles que apresentam o mesmo radical, uma mesma base. Quando eu flexiono esses verbos, de acordo com a pessoa do discurso, esse verbo mantém uma parte, só vai mudar uma segunda parte. Os verbos também eles estão divididos em primeira, segunda ou terceira conjugação. Por exemplo, verbos da primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Os verbos da segunda conjugação são os verbos terminados em er. E os verbos da terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Esses são os verbos regulares. Olha só, o verbo amar, por exemplo. Verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Todos eles têm a mesma base. Olha só, todos eles apresentam algo em comum. A primeira parte da escrita. O A, o M e o A. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Então, essa primeira parte eu chamo de radical, a base do verbo, tá? No segundo momento, nós temos os verbos irregulares, como o próprio nome diz. Esses verbos não seguem um padrão. Esses verbos, eles não possuem uma base fixa. Elas se movem de acordo com a pessoa do discurso. Não mantém um radical. São chamados de irregulares. Por exemplo, o verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos. Vós ides. Olha só a mudança. Eles vão. Olha a diferença do verbo ir para o verbo amar. Certinho? Vamos lá. Os modos verbais são 3, como eu já disse a vocês. O indicativo, ele indica certeza, uma realidade. O subjuntivo indica dúvida ou possibilidade. E o imperativo vai indicar uma ordem ou um pedido. Exemplo do indicativo: João sempre estuda. Eu tenho certeza que João estuda. Olha só, João sempre estuda. Olha só o subjuntivo: talvez João estude amanhã. Talvez. Eu tenho dúvida. Há uma possibilidade do João estudar amanhã, não sei direito. E o imperativo indica a ordem: estuda agora, João. Olha só, estou mandando o João estudar. Estuda agora, João. Tempos verbais, olha só. Momentos em que se passa a ação. Eu tenho passado, presente e o futuro. Passado, também vou chamar de pretérito. Ana escreveu um texto. Presente, Ana escreve um texto. E futuro, Ana escreverá um texto.
Passado, uma ação que já ocorreu. Presente, está acontecendo. Futuro, ainda irá acontecer. Aí nós temos as subdivisões. O indicativo, eu tenho presente, pretérito e futuro. O pretérito se divide em 3. Pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito e pretérito perfeito. O futuro se divide em futuro do presente e futuro do pretérito. Já o modo subjuntivo, ele se divide em presente, pretérito e futuro. E o modo imperativo se divide em 2, imperativo negativo e imperativo afirmativo. Vamos conhecer cada um deles? Eu tenho, na tabela que vocês estão vendo, eu tenho o verbo cantar no indicativo. Eu tenho presente, presente do indicativo, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, todos eles no modo indicativo. Presente, eu canto, tu cantas, ele canta, está indicando uma ação que está acontecendo agora. Pretérito perfeito, cantei, cantaste, cantou, cantamos. Uma ação que ocorreu no passado. Aconteceu, iniciou no passado e terminou no passado. Por exemplo, durante a festa da escola eu cantei. Ou eu cantei durante a festa na escola. Pretérito imperfeito é o oposto. Indica uma ação que começou no passado, mas ela foi reincidente. Ela não aconteceu uma só vez, ela aconteceu várias vezes. Olha só, eu cantava na festa da escola, ou seja, toda vez que a professora me chamava para cantar, eu cantava. Então, uma ação que não aconteceu só uma vez. A professora me chamou e eu cantei. Olha só, pretérito perfeito. Iniciou e terminou no passado. Pretérito imperfeito. Ocorreu várias vezes no passado, por isso ele é imperfeito. Todas as vezes que a professora me chamava, eu cantava. Cantei mais de uma vez. Certo? Pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito. Olha só, perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Indica uma ação antes de outra ação. Exemplo: quando a professora veio buscar, quando a mãe veio buscar o filho na escola, a professora já tinha ligado para ela. Essa ação nós usamos muito no nosso dia a dia. Esse tempo verbal usamos muito no nosso dia a dia. Mas nós usamos não de maneira formal. Nós usamos de maneira informal. Nós usamos com o verbo auxiliar. Olha só, tinha ligado. Se eu trouxer esse verbo para a parte formal, eu vou ter ligara. A professora ligara para a mãe buscar o filho. A professora tinha ligado para a mãe buscar o filho. Entenderam como funciona? É uma ação antes de outra ação, todas elas no passado. Futuro do presente. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Futuro do presente indica certeza que algo ocorreu. Eu cantarei na festa da escola. Tenho certeza disso. Já o futuro do pretérito, ele não indica uma certeza, certo? Ele vai indicar uma condição. Eu cantaria na festa da escola se a professora me chamasse. Olha só, indica uma condição. Outra coisa, você pode verificar as terminações dos verbos, que nós chamamos de desinência. Eu canto, olha só, termina com vogal. Cantei, olha só, termina com 2 vogais. Cantava, termina com vá. Cantara, termina com urá.
Cantarei, termina com rei, e cantaria, termina com ria. Essas terminações, elas vão perdurar por todo o verbo, ok? Então, se você tiver em dúvida, você observa as terminações verbais. Aí você vai saber classificar quanto tempo verbal, certo? Aqui nós temos o verbo no subjuntivo, futuro do subjuntivo. Olha só como é diferente a conjugação do futuro do subjuntivo, diferente do indicativo. Subjuntivo indica dúvida, possibilidade, não tem certeza. Quando eu tiver, quando eu houver, quando eu for, quando eu estiver. Então, esses são os verbos no futuro do subjuntivo. Fiquem atentos, vamos copiar a tabelinha. Aí nós temos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Sabemos que o imperativo indica o quê? Ordem. Canta, dança, coma, pule, dance. Que mais? Corra. Então nós temos aí, canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós. E o imperativo negativo, não cantes tu, não cante você, não cantemos nós. Observem que a pessoa do discurso, ela está pós-posta ao verbo. Ou seja, ela está após o verbo. Diferente do indicativo, certo? E por último, nós temos aí um quadrinho da Mafalda, com o verbo no imperativo. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Ela está falando aí com a televisão, certo? O que nós somos mesmo? Ela pensou, começou a refletir. Então, ela falou aí vários verbos, né? Todos eles no imperativo, indicando ordem. E por último, um exercício para que você faça certinho. Vamos exercitar o que nós aprendemos hoje?